No primeiro capítulo do livro de Provérbios, a sabedoria convida todos a ouvirem as suas palavras. Mas muitas pessoas recusam o convite e trazem sobre si as consequências desta loucura de recusar a sabedoria. Um dos motivos das pessoas rejeitarem as palavras sábias é o engano da prosperidade. Quando a pessoa está bem, a tendência é pensar que está tudo bem com a sua alma e que não precisa mudar nada. Provérbios capítulo 1, no versículo 32, o autor diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Este é o mesmo problema que o profeta Amós enfrentou no século VIII a.C. Amós teve a tarefa difícil de levar uma mensagem, uma pregação ao povo de Israel numa época de grande prosperidade. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, uma das épocas mais prósperas de toda a história de Israel, e teve que tentar convencer aquele povo da necessidade de se arrepender e voltar para Deus. No livro de Amós, capítulo 6, ele descreve um pouco a atitude deste povo e imaginar que não teria problema nenhum motivo de se preocupar com a ira divina, porque achavam que estava tudo bem com eles. Ele disse a partir do versículo 3, vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora, ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Amós enfrentou essa dificuldade e falou sobre essa loucura do povo, que eles estavam nisso rejeitando a mensagem que vem de Deus. Séculos depois, Jesus enfrentou o mesmo problema quando ele viu a avareza da sua época, das pessoas na terra olhando para as coisas desta vida e não pensando na vida eterna, não pensando nas coisas do alto. Ele falou, por exemplo, em Lucas capítulo 12, versículo 19, de um homem rico que disse para sua própria alma: tens em depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Quantas pessoas hoje estão pensando da mesma forma? Que eu posso me descansar na prosperidade sem nenhuma preocupação. Aquele louco morreu na mesma noite, despreparado para encontrar seu Criador e Juiz. E hoje, nós enfrentamos exatamente o mesmo problema. Pessoas prósperas frequentemente recusam perceber a sua pobreza espiritual. Vivem satisfeitas, pelo menos temporariamente, com as coisas, com os prazeres desta vida terrestre e não percebem a sua necessidade de Deus. E esse problema cresce mais ainda quando religiosos, supostamente pregando a palavra de Deus, incentivam a avareza e enfatizam a busca da prosperidade. Muitos hoje estão oferecendo o Evangelho como um meio de lucro, contradizendo os ensinamentos de Jesus e seus servos. Jesus falou que nós devemos investir no céu e não aqui na terra. Mateus 6, versículo 19 em diante: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus ensinou que nós devemos trabalhar não para ganhar alguma coisa nesta vida,
mas que devemos buscar a comida que subsiste para a vida eterna. João 6, versículo 27, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Nós devemos buscar esta prosperidade espiritual e eterna. Por este motivo, o apóstolo Paulo também condenou a avareza e disse que era necessário olhar para o céu e não para as coisas aqui na terra. Colossenses 3, a partir do versículo 1, ele disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Paulo claramente ensinou que nós não devemos buscar a prosperidade nesta vida, devemos investir na vida eterna. Mas hoje, os homens continuam sendo tranquilizados e enganados pela prosperidade material e pelos falsos mestres. Como diz Paulo em 1 Timóteo 6, versículo 5, falsos mestres cuja mente é pervertida e que são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Não sejamos enganados pela falsa impressão de bem-estar. O bem-estar real, autêntico, eterno, é a comunhão com Deus.